Minha gente, hoje a gente vai conversar sobre um assunto sério, sobre um tópico que gera bastante curiosidade, às vezes deixa as pessoas um pouco desconfortáveis, mas sobre um assunto que faz parte da nossa vida e que é preciso que seja conversado. A gente vai falar sobre dinheiro. Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade para saber como que é o custo de vida aqui nas Ilhas Caimã e também em outros lugares, né, fora do país. Porque quando você vai se mudar, quando você está procurando uma vaga de emprego, quando você tem uma oportunidade de emprego, é muito importante realmente avaliar qual que é o custo de vida do lugar para onde você está se mudando ou para onde você está planejando se mudar, para conseguir negociar o melhor salário, entender realmente se aquela oportunidade vale a pena ou não. E tudo isso é muito difícil, né, quando a gente está num país diferente sem viver a realidade do local para onde a gente está pesquisando ou está tentando se informar. Então, no vídeo de hoje, a ideia é eu abrir para vocês as nossas despesas mensais. Como vocês já sabem, a gente está aqui nas Ilhas Caimã há 3 meses, já estamos há pelo menos 2 meses e meio aqui na nossa casa, já bem instalados, então eu acho que já deu tempo de a gente sentir qual que é o nosso padrão de despesas para contar para vocês um pouco sobre o custo de vida na nossa perspectiva e da forma como nós estamos levando a nossa vida aqui nas Ilhas Caimã. Bom, antes de entrar em toda a nossa lista de despesas, esse vídeo vai ter alguns disclaimers, eu quero fazer um agora e depois, quando eu for explicando cada uma das nossas despesas, eu também vou fazendo alguns esclarecimentos. O que eu vou passar aqui é uma média de como nós estamos gastando o nosso dinheiro aqui nas Ilhas Caimã. E claro, né, eu espero que esse vídeo possa ajudar quem está planejando uma viagem aqui para as Ilhas Caimã, quem está planejando uma mudança, avaliando uma oportunidade de emprego, mas eu preciso deixar bem claro que cada pessoa, cada casal, cada família vai ter seu próprio custo de vida, né? Então tem algumas coisas que são meio que padrão, a gente não tem muito como fugir, alguns tipos de despesas, né, que vão mudar muito pouco em relação de onde você mora, do local, né, onde é a sua casa, da sua realidade, do seu consumo em si. Porém, muitas das despesas que eu vou apresentar aqui para vocês podem ter uma variação para mais ou para menos com muita facilidade, de acordo com o estilo de vida que o casal ou que a pessoa vai viver. Eu também quero deixar bem claro aqui que os valores que eu vou apresentar estão considerando 2 adultos, eu e o Fábio. E antes de eu abrir as despesas, né, falar para vocês cada uma das categorias que eu selecionei aqui nas nossas despesas, eu acho legal falar que, no geral, as Ilhas Caimã são um local onde o custo de vida é um custo de vida alto. Eu tô até consultando o Númbio, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é um site que tem dados e informações sobre custo de vida em diferentes países e em diferentes cidades do mundo. Então, quem tá pensando em se mudar, em sair do Brasil, em mudar de país, em mudar de cidade, é legal consultar esse site e ver qual que é a média do custo de vida em cada um desses lugares. Bom, então consultando aqui no Númbio, as primeiras informações que ele me dá é que o custo de vida estimado mensal para uma família de 4 pessoas é de 4.445 CI, né, que é a moeda local, o dólar caimã, sem contar o aluguel. Então aqui a gente já vê que é um custo de vida alto, né, por mais que seja uma família de 4 pessoas, mas o aluguel, né, a parte de moradia é uma das maiores fatias da despesa do custo de vida, pelo menos na nossa realidade e das pessoas que a gente conhece. Então aqui sim se tem um custo de vida elevado. Em contrapartida, a gente tem também um índice de qualidade de vida bem alto. E claro, né, gente, quando a gente fala tanto de custo de vida como em qualidade de vida, varia muito em relação aos objetivos que você tem, né? Então, o que é muito bom para mim pode não ser muito bom para você. Então, você tem que pesquisar sobre o local, conversar com pessoas, né? Eu tenho conversado com bastante gente que vem me procurar para saber mais sobre as Ilhas Caimã. Tô sempre aberta, então se quiser me chamar por aqui, se quiser me chamar no Instagram, fica à vontade pra gente conversar, para ajudar vocês com as dúvidas. Mas é isso, né? A avaliação sempre tem que ser feita de uma forma bem global. Bom, então acho que agora que eu já fiz essa introdução, dá pra gente falar um pouco sobre as nossas despesas do mês, para vocês entenderem um pouco melhor como que é o nosso custo de vida e a composição geral, então, das nossas despesas morando nas Ilhas Caimã. Como eu já falei para vocês, as despesas com moradia são a maior fatia dessa pizza toda
que é o nosso custo de vida aqui nas Ilhas Caimã. Então agora deixa eu falar um pouco sobre cada uma dessas despesas que eu incluí na categoria de moradia. Então aqui eu tô falando sobre o valor do nosso aluguel, o valor que a gente paga para energia elétrica e o valor que a gente paga para água. Então, essa fatia toda, né, que compõe a categoria de moradia, ela representa pra gente 2.576 reais. E dentro dessa categoria, então, a gente tem a grande parte desse valor no nosso aluguel, que é de 2.150 reais, 350 de energia elétrica e 75 de água. E aí aqui nessa categoria eu quero também fazer alguns esclarecimentos. O primeiro deles é em relação ao nosso aluguel. Vocês já viram um tour aqui da nossa casa, vocês sabem que é uma casa grande. Eu já falei também um pouco que ela é bem localizada, a gente está na cidade de Georgetown, bem perto do centro, bem perto da praia, com uma facilidade aí para se locomover aqui por toda a ilha de Gran Caimã. A gente tem um condomínio também bem equipado, eu já mostrei um pouco para vocês, tem quadra de tênis, tem uma mini academia, tem piscina. Então tudo isso tá atrelado a esse valor do aluguel. Então aqui a gente não tem uma despesa adicional com condomínio, por exemplo, como a gente tinha no Brasil. A gente paga unicamente o aluguel e aí a proprietária da casa que tem que fazer então o pagamento da taxa do condomínio. Então tá embutido nesse valor do aluguel. R$ 2.150 é o valor então que a gente paga mensalmente pelo aluguel. E aqui também eu acho que precisa esclarecer que esse valor pode variar facilmente para mais quanto para menos. Para um casal, é tranquilo conseguir um aluguel mais barato do que isso, principalmente se você for para regiões mais afastadas do centro, aqui de Georgetown, ou então você optar por um local menor, com um quarto só, né? Enfim, a gente fez essa escolha de ter uma casa maior que tem 2 quartos, por causa dos nossos objetivos, porque a gente gostaria de ter um quarto para escritório, enfim, né? A gente gosta de ter uma área grande também para receber pessoas, eventualmente. A gente tá doido para receber também viajantes que venham nos visitar, aí família e amigos do Brasil. Então, essa foi a opção que a gente fez, sabendo que esse seria o nosso custo mensal de R$ 2.150. Dentro desse valor também eu acho legal ressaltar algo que é um pouco relevante, que a casa aqui ela é 100% mobiliada e equipada. Então isso também pode acontecer de ter alguma variação em outros contratos ou outras negociações do aluguel. O que aconteceu? Aqui, a maioria das casas que nós visitamos eram mobiliadas, né? Então prontas para morar, mas algumas delas não tinham os equipamentos básicos para você viver. Panelas, pratos, copos, alguns eletrodomésticos como cafeteira, torradeira, liquidificador, enfim, coisas básicas, né, que a gente usa no nosso dia a dia para nossa alimentação. E também a questão da roupa de cama e de toalhas, né? Então, essa casa que a gente alugou, ela já veio com jogo de pratos, jogo de copos, talheres, eletrodomésticos como liquidificador, torradeira, chaleira elétrica, cafeteira, mixer, panelas. Veio com jogos de cama novos, toalhas novas, edredom, como eu já mostrei para vocês também no nosso vídeo sobre a decoração da casa. Enfim, ela veio realmente pronta pra gente entrar com as nossas malas e morar. Isso não é a realidade de todas as casas aqui em Gran Caimã. Então a gente optou, né, por esse formato de a casa está pronta para morar. A gente comprou algumas coisas só bem específicas, principalmente, né, por eu cozinhar muito, então utensílios que a gente precisava para cozinha, mas no geral a casa estava realmente com tudo o que precisava para entrar e morar. E aí nesse aspecto a gente paga o valor um pouquinho a mais, né? Pelo menos uns $100 a mais do que seria o valor padrão de mercado dessa casa aqui. Mas pra gente, no nosso entendimento, valeu a pena porque a gente não precisou desembolsar esse valor inicial e também ficar com um monte de itens que depois, se a gente for se mudar de casa, se a gente for se mudar das Ilhas Caimã para um outro local, a gente teria que vender e talvez não iria conseguir pegar um valor legal nesses itens. Então, pra gente, fez muito sentido, tá? Então é isso que eu quero esclarecer pra vocês. O segundo ponto é em relação à energia elétrica. A energia elétrica é muito caro aqui nas Ilhas Caimã. Eu já falei para vocês que a gente não tem altitude, por exemplo, para ter uma hidrelétrica. A gente não tem usina eólica, não sei porquê, talvez por conta do espaço em tamanho, que não daria para colocar aqui. A nossa energia elétrica, ela é produzida a partir de combustão mesmo, a diesel. Então, não é uma energia elétrica barata. A gente tem variações também nessa taxa, né? Tem a tua variação de consumo e tem a variação do valor também. É uma conta um pouco complicada.
E o que a gente tem tentado fazer, então, é economizar o máximo possível na energia elétrica, mas a gente já entendeu que é muito difícil de ficar abaixo de 250, 300 reais mensais. Reais não, né, gente? CI, desculpa. A gente tem o ar-condicionado, então, né, que gasta um bom percentual dessa energia. E o que a gente faz é economizar, né, da forma que dá, que é usando o ar-condicionado só realmente quando é muito necessário. Então, normalmente para dormir, se tá muito calor, a gente liga o ar-condicionado a noite toda. Durante o dia, se eu consigo, né, ficar dentro de um conforto térmico só com a casa aberta, eu deixo dessa forma e deixo o ar-condicionado desligado. Então, fazendo, né, essas concessões, né, economizando da forma que dá, a gente conseguiu chegar nessa média de 300, 350 reais de energia elétrica. E a água, então, deu 75 CI. Eu falei reais de novo antes? Não sei, gente, 3 meses só, eu tô ainda um pouco confusa. Então, se eu falar reais nesse vídeo, entenda que não é reais, é CI, tá bom? Também a gente, né, economiza como dá, mas a água não tem muito o que fazer, lava roupa, às vezes lava a louça na máquina de lavar, às vezes enche a banheira para tomar um banho relaxante, então a gente entende também que esse é mais ou menos o nosso padrão de consumo. Então, de novo, a fatia da nossa pizza, que representa a moradia, ela representa um valor de 2.576 CI para nós. Agora vamos falar um pouco de alimentação. Eu tirei como base aqui, principalmente o mês de setembro, e o nosso custo com alimentação foi de 868 CI. E aqui eu também preciso fazer um disclaimer que eu cozinho muito. No mês de setembro também eu fiz alguns testes de receitas para produtos que eu ia vender aqui nas Ilhas Caimão. Pão de queijo que eu tô vendendo, alguns bolos que eu tô vendendo. Então, talvez o nosso padrão de consumo no mercado acabe sendo um pouco menor, mas até o momento é isso que a gente tem gastado no mercado. Supermercado, a gente gastou 730 CI nesse mês que eu avaliei. Em restaurantes, 70 CI e 40 centavos. E em bares, 68,12. Então, em bar eu considerei realmente quando a gente foi num bar, principalmente para beber alguma coisa ou comer um petisquinho, e restaurante outras ocasiões que a gente realmente sentou para comer ou pegou um lanche e trouxe para casa. Aqui também eu acho legal fazer um disclaimer aqui, colocar uma informação que é que o Fábio almoça alguns dias da semana na empresa. Então, a empresa onde ele trabalha proporciona o almoço para os colaboradores. Então, o que acontece? Tem dias que eu faço uma comidinha aqui pra gente, ele leva a marmita no dia seguinte, e tem dias que ele faz a refeição lá, então eu não cozinho pra ele, eu faço só alguma coisa pra mim comer aqui na hora do almoço. Agora, a terceira categoria da nossa pizza aí de despesas é o combustível. Que nesse mês aqui que eu avaliei, que foi durante o mês de setembro, a gente teve mais ou menos uns 100 CI de combustível. Aqui também eu preciso fazer um esclarecimento que é: o Fábio vai até o outro lado da ilha para trabalhar, é bem longe. Porém, como os meninos brasileiros moram todos aqui em Georgetown, eles fazem caronas para ir para o trabalho. Então o Fábio vai com o carro para o trabalho uma ou no máximo 2 vezes por semana. Então ele não pega o carro todos os dias e dirige até o trabalho. Isso nos proporciona uma economia, né, realmente no combustível. Quando o carro tá aqui em casa comigo, não é todo dia que eu saio com o carro também. Eu saio quando é preciso, quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou numa loja, eu vou no mercado. Então, como eu tô em casa, não saio para trabalhar, a gente não tem um gasto assim tão excessivo com combustível, mesmo o nosso carro não sendo dos mais econômicos. E a quarta categoria aqui da nossa pizza de despesas é a comunicação. Eu coloquei nessa categoria a internet aqui de casa e também o nosso plano de celular. Então, o que acontece? O nosso plano de celular para 2 pessoas, né, que engloba ligações e internet móvel, é 70 CI por mês. E a nossa internet aqui de casa é com o valor de 105 CI por mês e são 30 GB, se eu não me engano. Não sei, depois eu coloco escrito porque é muita informação, talvez. É giga, né? Não é mega, né? Não sei, depois eu vou ver certinho. Mas é 105 CI que a gente paga na internet aqui de casa. Ou seja, em comunicação, internet e telefonia, a gente tem um valor aí de 175 CI por mês. E a quinta e última fatia da nossa pizza de despesas é em relação à saúde. O que acontece? A gente tem plano de saúde aqui nas Ilhas Caimã.
O do Fábio, a empresa cobre integralmente, e o meu, então, a gente paga, né? E o custo dessa mensalidade é de R$ 327,77. Bom, gente, essas são as 5 categorias que eu tenho aqui nas nossas despesas. É a forma como a gente tem gastado o nosso dinheiro aqui nas Ilhas Caimã, nesse período de 3 meses que nós estamos vivendo aqui. Vale reiterar, né? A fatia maior disso tudo tá na moradia, R$ 2.500. Depois a gente tem cerca de 800 na alimentação, 100 de combustível, 175 de comunicação e 300 e pouco do plano de saúde. Então, esse é o amontoado geral que a gente tem de despesas na nossa vida aqui. Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido dúvidas em relação a isso, que vocês tenham conseguido enxergar um pouco de como que é a realidade aqui. Então, volto a falar, né? Na minha opinião, é um local caro, não é um custo de vida super acessível, porém a gente tem bastante qualidade de vida atrelada aqui. Então, né, não dá para sair comprando tudo, não dá para realmente se empolgar demais, você tem que fazer as coisas aos poucos. Então, a gente foi fazendo isso, porque a gente sabe quais são os nossos objetivos, a gente sabe o que a gente quer. A gente quer viver aqui, quer viver uma vida confortável, quer ter as nossas coisinhas e quer viajar sempre que possível. Esse é o nosso objetivo maior. Então, realmente, eu espero que vocês levem toda essa experiência que eu tô contando pra vocês, essas despesas que eu tô dividindo com vocês, como uma base e que isso ajude vocês a planejarem tanto uma viagem pra cá pra conhecer, pra turistar, como também uma mudança, como é o caso de muitos de vocês que têm entrado em contato comigo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, se tem algum valor que não entendeu muito bem, se quer saber alguma outra categoria que eu não falei aqui, deixa nos comentários. E claro, né, como sempre, não esquece de se inscrever, curtir o vídeo e fazer todos os negócios porque ajuda muito. Bom, é isso então, esse foi o nosso vídeo serião sobre dinheiro e até a próxima!